Então, a Ana pergunta quando é que começou o meu interesse pela medicina Ayurveda. Bom, o meu interesse pela medicina Ayurveda propriamente, eu vou ser sincero que eu não sei. Não sei quando foi que eu me interessei por isso. Porque meu primeiro interesse sempre foi pela natureza em si. Um pouquinho de história. A minha avó, mãe da minha mãe, era descendente de índios, de nativos. Né? Aqui no sul o pessoal chama de bugres. Pessoal nativo mesmo, que vivia no mato. Então, a minha avó, ela tinha toda uma noção, ela conhecia todas as plantas, ela conhecia todas as ervas e ela passou muito disso para minha mãe. E eu, desde pequeno, me interessei muito por essa prática natural. Então, na minha casa, não havia nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de medicamento. Nenhum. Tudo era à base de ervas o tempo inteiro. A mãe preparava ungüentos, preparava chás, etc. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu lembro de, em tenra idade, lá, 8, 9 anos, eu brincando com vidrinhos, preparando como se estivesse preparando alguma coisa de laboratório. Assim. Eu sempre gostei muito de estudar as plantinhas, ver o formato das folhas, etc, etc. Então é uma coisa que quase que naturalmente, né, esse nasceu comigo. Ah, assim que quando eu entrei na faculdade, porque a minha formação acadêmica é na odontologia, logo que eu entrei na odontologia, eu senti uma falta muito grande daquele conhecimento, de aplicar aquele conhecimento naquele meu ramo. A gente sabe de todo o impedimento que a gente tem de trabalhar com a medicina natural dentro de um ambiente alopático. Mas eu não me constrangi. E aí, o primeiro curso que eu fiz foi naturopatia. Dentro da naturopatia, eu busquei especialização em iridologia, né? Inclusive fiz a minha especialização com um iridólogo italiano muito bom, que veio para o Brasil especialmente para nos dar essa especialização. E, e depois a minha busca era por alguma coisa assim que fosse mais completa. Até o dia em que eu ouvi falar na medicina indiana. Então, quando eu ouvi falar na medicina indiana, eu falei, é essa medicina que eu quero. Porque é a medicina mais natureza, que tem um envolvimento maior com a natureza. Tudo que se faz dentro da medicina indiana está ligado à natureza. É a natureza do ser humano, a natureza das plantas, a natureza das estações do ano. É um respeito total por tudo. E não há um ser que seja tratado dentro de um determinado grupo. A gente até usa parâmetros, mas todo o trabalho que se faz com a medicina Ayurveda, ele é um trabalho individual. Então, uma historinha assim, como é que nasceu essa minha vontade de trabalhar com a medicina Ayurveda. E isso vai ficar comigo agora até o final dos tempos, dos meus tempos aqui, né? Ana pergunta qual é a diferença que existe entre naturopatia e medicina Ayurveda. É muita diferença, porque a naturopatia, ela trabalha várias, a gente poderia dizer assim, vários segmentos, como por exemplo, eu citei a iridologia, que foi algo que me interessou, mas tem a fitoterapia, tem a cromoterapia, tem, enfim, praticamente todas as terapias, de um modo geral, são incluídas na naturopatia. Então, a naturopatia nada mais é do que um estudo holístico
é, de, várias, de vários segmentos. Já a medicina Ayurveda, não. A medicina Ayurveda é, como o próprio nome diz, Ayurveda significa o conhecimento da vida, tá? Então, há uma diferença muito grande, porque a naturopatia estuda algumas fases, né? Como eu citei, eu posso me especializar na naturopatia, eu posso ficar somente com florais, eu posso ficar somente com fitoterapia, eu posso ficar somente com homeopatia. São as várias nuances, né? Já dentro da medicina Ayurveda é apenas o estudo da natureza na sua complexidade do dia a dia. Então, como é que eu aplico, né, essa natureza no meu dia a dia? Como é que eu me sintonizo com a natureza para me manter em harmonia com o todo? A outra questão que a Ana pergunta aqui é como é que é feito o diagnóstico ou análise da saúde de uma pessoa dentro do conceito? Bom, dentro da medicina Ayurveda a gente tem vários formatos de diagnóstico, né? Então, nós podemos observar, por exemplo, observar a cor da pele, a textura da pele, né? Se a pele é manchada, se a pele é seca, se a pele é úmida, se a pele é quente, se a pele é fria, se essa frieza é seca, se essa frieza é úmida, enfim. A gente observa também a textura do cabelo, né? A gente observa as unhas, formato de unha, como é que as unhas estão, se elas são fortes, se são fracas. A gente observa também o faces de um modo geral. Então, a pele do rosto, se tem muita ruga, se não tem ruga, as partes que são mais diferenciadas, enfim. Observando faces, a gente consegue identificar uma série de tensões musculares, principalmente, né? Outra coisa importante é observar a língua. Então, a língua, ela, conforme a coloração da língua, a língua me dá um indicativo que nós, dentro da Ayurveda, chamamos de ama, que é como está o fogo digestivo. O fogo, em sânscrito, é o Agni. Então, como estaria o Agni? Dependendo da cor da língua, eu vou analisar como é que a digestão está sendo feita. Se está sendo bem feita ou não. E a resposta que eu tenho a respeito disso é que quando eu não tenho uma digestão bem feita e que a língua está muito amarelada ou muito esbranquiçada, isso significa que existe uma grande secreção, uma quantidade de secreção de muco na região de estômago e até de intestino, o que fica impedindo a boa absorção e o metabolismo completo da alimentação. Então, para isso, então, a gente vai fazer uma série de tratamentos. Outra forma de analisar, e uma das análises assim mais importantes, é através do pulso. Através da leitura do pulso, nós temos 63 tipos de diagnósticos diferentes. Para ter uma ideia, né? Ali eu consigo identificar uma série de desequilíbrios, somente pelo batimento cardíaco. E ali eu vejo qual é o dosha. O dosha é
o famoso Vata, Pitta e Kapha, que caracteriza o equilíbrio ou o desequilíbrio da pessoa, certo? Então, esses são os formatos. Eu, como tenho meu conhecimento de iridologia, uso bastante a iridologia quando eu tenho dúvidas num diagnóstico, e principalmente num diagnóstico assim, que tem que ser mais aprofundado. No caso de uma doença mais grave, como é, por exemplo, um câncer, né? Então, aí eu uso a iridologia como parte também desse diagnóstico mais aprofundado, certo? São N casos, na verdade. Eu posso dizer que eu já obtive sucesso em tratamento em todos os casos que eu recomendei o tratamento e que a pessoa se propôs a fazer o tratamento até o final. Existe uma dificuldade muito grande dentro da prática da medicina Ayurveda, em função do desconhecimento da maioria das pessoas. Porque, sim, o sistema nos impôs, quando eu digo nos, de forma geral, nos impôs uma atitude imediatista com relação a tudo aquilo que nós precisamos. Então, no caso de uma doença, por exemplo, as pessoas querem um resultado imediato. E a medicina alopática consegue isso, sim, com os seus remedinhos. Daí a palavra remediar, porque remedeia, isto é, dá um alívio por um determinado momento. Mas a medicina alopática não tem condições de fazer um tratamento efetivo, a menos que ela submeta a pessoa a uma medicação para o resto da vida, que é o que acontece. A grande maioria das pessoas que se diz assim, não, tô curado, eu tive um diabetes, mas eu tô com meu diabetes controlado. Quer dizer, ela não curou, ela mantém aquilo num determinado padrão, também padrão esse criado pela medicina alopática, e aí, dentro daquele padrão, ela se mantém estável, mas isso não é cura. Então, voltando à pergunta, eu já vi pacientes diabéticos se curarem completamente, ficarem livres completamente de qualquer tipo de medicação. Sim, eu já tive 2 pacientes, esses 2 que me marcaram mais, pacientes com câncer bem avançado, em que a medicina já tinha desistido, e esses pacientes, então, não tinham outra saída. Eles estavam procurando alguma coisa, um alento para sair daquilo. E não que eu goste disso, mas eu digo para vocês que quando é assim, o tratamento se torna mais efetivo. Por quê? Porque a pessoa larga completamente aquele tratamento anterior. E aí é que a gente pode fazer. Então, quando a pessoa chega para mim com uma doença grave, como é o caso de um câncer, já em estado terminal, pouco pode ser feito. Realmente pouco pode ser feito. Mas quando a pessoa se dá a oportunidade de fazer um tratamento com, com, com foco, com objetivo, enfim, se empenha mesmo, o resultado aparece. Dizer assim que um caso curioso que eu tive, que para mim foi muito impactante, foi de um paciente que era diagnosticado como epilepsia. E na minha avaliação, dentro da medicina Ayurveda, eu não consegui ver aquela epilepsia caracterizada como havia sido descrito. E fiz um tratamento para equilíbrio de vata e a pessoa
nunca mais precisou usar medicação e vive bem até hoje. Inclusive é um amigo hoje, um amigo que a gente tem uma relação bastante próxima. Para mim foi um caso realmente importante, porque o relato era de uma doença que eu não consegui identificar no meu diagnóstico e fui tratar aquilo que eu enxergava e a cura se fez. E mais interessante, assim, disso tudo, é que esse tratamento foi efetivo com um tipo de massagem que se chama Abhyanga, certo? Com o uso de mantras, olha só, massagem, mantras e um equilíbrio na alimentação. É importante descrever isso também. Uma rotina saudável é acordar cedo e logo que acordar tomar bastante líquido, de preferência água pura, né? E eu recomendo logo cedo, sim, uma água mais quentinha, para dar uma energizada no corpo. A recomendação seria de, pelo menos, logo cedo, logo que acorda, tomar de 300 a 500 ml de água. E assim, não tomar essa água como as pessoas estão acostumadas a tomar, virar e ficar tomando. Não, tomar de goles, calmamente, sentadinho. De preferência, sentadinho, tomar essa água de goles. Então, começar por isso, né? Hidratando bem o corpo logo cedo. Isso faz com que o peristaltismo do intestino já comece a funcionar muito bem, por sinal, fazendo com que essa limpeza já se faça nos momentos seguintes, o que é importante, porque o nosso período de limpeza começa em torno de 2 horas, 3 horas da manhã e se estende até aproximadamente 9 horas da manhã. Então, nesse período, o corpo está num processo de jogar o lixo para fora. Então, é o ideal que até pelo menos 9 horas da manhã a gente não coloque nada para dentro que vá atrapalhar o metabolismo. Então, água logo cedo. Depois, eu tenho o hábito de recomendar um suquinho de limão com um pouco d'água, então um pouquinho de água com limão, para ajudar na limpeza. Se a pessoa tem muita fome logo de manhã, então preparar um suco de fruta, um suco de maçã com folha de aipo ou com folha de couve, com abacaxi, ou um suco no inverno, suco cítrico como laranja, por exemplo, e folha de couve, folha de ora pronobis, enfim, um preparado assim. Aí até às 9 horas não mastigar nada. Então, se nutrir com alguma coisa líquida, certo? Não fazer exercícios físicos pela manhã, nenhum tipo de exercício pesado. Então, o que pode ser feito de manhã em termos de exercício? Meditação, yoga, o tai chi, exercícios leves que fiquem sem um movimento muito intenso para não atrapalhar o metabolismo de limpeza. O período da manhã até as 10 horas, então a gente seria de respeito nesse sentido, de não fazer exercícios pesados. Das 10 até as 2 da tarde, seria assim aquele período mais pita, né? Então o primeiro período é vata, o primeiro período é kapha, o segundo período é pita, que é o período da fome, então entre 10 e 2 da tarde. E das 2 da tarde até as 18 horas, então nós temos o período kapha, aliás, o período vata. Bom,
Nesse período Kapha inicial, esse ali que eu falei da manhã, esse período seria o período então de limpeza. Depois vem o período de alimentação, né, repor energia. E o terceiro período então é o período de queimar energia, de colocar o corpo em movimento, que é o período Vata. Tá? Então, recapitulando, água, água com limão, um suco. Depois, lá pelas 9h30, 10 horas, então, se a pessoa tem vontade de comer, aí ela pode comer o que ela está acostumada a comer. Mas eu recomendo sempre assim. O ideal de manhã seriam coisas cruas, frutas, sementes, nozes, essas coisas assim. Isso seria o ideal pela manhã. Evitar comer farináceos, principalmente pães, bolos, essas coisas. Por quê? Porque isso atrapalha a boa digestão. Então a pessoa, quando come esse tipo de coisa, ao invés de estar levando energia para o corpo, ela está se debilitando. Ao meio-dia, então, fazer uma boa refeição, começando essa refeição sempre com coisas cruas e verdes, então folhas verdes, muitas folhas verdes, certo? Não beber nada enquanto estiver comendo. Recomendo também meia hora antes dessa refeição, que eu considero a principal, meia hora antes do almoço, tomar um copo de pelo menos 350 ml de água, nunca gelada, água, temperatura ambiente, porque isso também vai preparar o nosso corpo para um bom desempenho metabólico, certo? Então o almoço deve ter uma sequência. A gente no almoço deve colocar primeiro as coisas doces na boca, depois as coisas salgadas, depois as coisas azedas, depois o adstringente e por último o amargo. Então é importante isso, essa sequência aqui. A grande maioria faz o contrário, come o que tem vontade e deixa sempre para comer um doce no final. Aí tem a tal de sobremesa, né, que normalmente é um doce. E isso faz com que a pessoa continue com fome. Porque o doce, por isso a gente coloca o doce no início, o doce ele abre o apetite, certo? O doce abre. Ele acalma o vata. Então, quando ele acalma o vata, eu fico com mais apetite. O fogo do pita se eleva. E aí eu vou ter. Então, ficar com fome sempre se eu como isso por último. Não vou entrar em detalhes aqui, apenas para saber, né, a rotina. Procurar fazer refeições com intervalo. E nesse intervalo, não comer muita coisa. Eu recomendo para as pessoas que têm uma atividade muito intensa, fazer uma alimentação a cada 3 horas. Mas assim, digamos, almoçou lá pelas 3, 4 horas da tarde, então faz um pequeno lanche de frutas, lanche de sementes, um lanche de algum tipo de legume, por exemplo, ou cereais, enfim. E o jantar, sempre procurar jantar no mais tardar às 19 horas. Para que a hora que for dormir, que eu recomendo que não seja depois das 22, que seja no máximo às 22, então a pessoa tenha um período de descanso metabólico para poder ter um bom sono. E é isso. E não deixar de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. É sagrado essa água diariamente. Independente se ela toma suco, toma chá, toma. Não, a água pura é fundamental. Na verdade, eu gosto muito do trabalho que eu faço dentro da medicina Ayurveda, gosto muito mesmo. Tanto é que eu larguei a odontologia para ficar somente com a medicina Ayurveda. Larguei mesmo. Já há 10 anos já que eu
larguei completamente a odontologia. Mas eu também tenho outras coisas que eu gosto muito de fazer. Eu estudo muito. Atualmente estou fazendo um estudo aprofundado dentro da neurociência, que isso vai me trazer bastante subsídio para o trabalho que eu realizo. Quando eu fui para a Índia em 2005, lá eu estudei muito, aprendi 12 tipos de massagem, já dei curso de massagem, eu gosto de dar cursos. Estou programando agora para fevereiro a gente começar um curso de terapeuta Ayurveda e também um curso de massagens dentro dessa prática. Então, gosto muito dessa coisa de cursos, gosto dessa interatividade aqui, de fazer palestras, de discutir vários assuntos, enfim. E agora também estou estudando já há algum tempo o marketing digital, porque pela necessidade, realmente há uma necessidade muito grande dessa atualização e da não dependência, porque hoje tu saber fazer as coisas, vejam o que aconteceu no dia de hoje. Se eu já tivesse sabendo direitinho o que fazer, eu não teria passado por esse processo que nós acabamos passando aqui. Mas eu até vejo isso como algo muito positivo, porque me dá um alerta para que para as próximas vezes eu me prepare melhor. Porque eu confiei, na outra vez eu achei fácil e pá. E dessa vez eu não fiz teste nenhum como eu fiz na outra vez, tá bom? Então, isso também é uma coisa que está me atraindo bastante, né? Eu gosto muito disso, gosto bastante de estudar o marketing digital de modo geral, então, de estudar a parte de copy, a parte de edição e, enfim, por aí vai. Bom, gente, dentro da vida que nós vivemos hoje, dentro desse mundão aí que só nos cobra o tempo inteiro, dentro de um sistema que é extremamente danoso para nós, e um sistema que se aproveita, sim, é, da, do processo doentio que ele causa, fica bastante difícil de nós conseguirmos viver sem esse sistema, porque ele nos abocanha de um modo geral. Mas assim, se tu realmente está decidido, quer mudar de vida, quer fazer alguma coisa para que tu tenha mais saúde, quer sair do sofrimento do dia a dia, né? Eu tenho certeza que se tu seguir passos pequenos, como esse que eu acabei de falar aí, aprender a respirar, por exemplo, já é uma grande coisa. Se empenhar em fazer realmente um pequeno exercício por dia que seja, uma pequena caminhada sei lá, 15 minutos, meia hora, vai te ajudar muito. Se empenhar em fazer uma mastigação consciente. Gente, por incrível que pareça, ninguém sabe mastigar. E vocês sabem que a maior causa da obesidade não é a quantidade de comida que as pessoas comem, mas a forma como elas comem. É interessante entender isso. Então, aqui entra uma coisa importante. Primeiro, aprender a mastigar. E dentro da Ayurveda, dentro das minhas consultas, eu sempre ensino as pessoas a terem uma mastigação consciente. Eu já tratei muitas pessoas com obesidade mórbida e que conseguiram reverter. É um trabalho árduo?
é um trabalho árduo. Mas todo esse processo é um processo de formiguinha, é um passo de cada vez. Então, se tu realmente está a fim de mudar, se tu quer mudar essa tua consciência e quer buscar um padrão alimentar que faça a diferença para ti e para o teu entorno, é necessário que haja um comprometimento contigo. Porque assim, como eu falei anteriormente, as pessoas querem resultados imediatos. E tu não consegue um resultado antes de 90 dias. Esquece. Qualquer mudança que tu queira fazer, ela vai começar o seu processo com os primeiros 7 dias, depois 21 dias, 28 e vai se completar com 90 dias. Por que com 90 dias? Porque é com 90 dias que o nosso corpo todinho se transforma. Todas as células mudam, rejuvenescem a cada 90 dias. Certo? E aí vem a questão, mas então por que nós envelhecemos se as células rejuvenescem a cada 90 dias? Não era para a gente estar sempre novinho em folha? Não, porque os nossos padrões vão mudando todo dia. Então, as células vão se renovando, sim. Porém, quando nós não respeitamos a natureza desse metabolismo celular, há o que nós chamamos de envelhecimento precoce, isto é, as células morrem antes de completar o seu ciclo natural de vida. E é isso que faz com que a gente envelheça mais rápido. Tá? Então, atividade física, tomar bastante água, ter um sono normal, o intestino tem que funcionar todos os dias, alimentação crua, 80% da alimentação deveria ser crua, alimentação natural. Evitar não comer mais, proibir na tua mesa o açúcar, principalmente. Tem 3 elementos que eu considero os pilares da doença, que é o açúcar, principalmente o açúcar refinado, a farinha branca, sim, essa farinha de trigo refinada, farinha de trigo principalmente, e os laticínios. Esses 3, que são os maiores participantes da mesa das pessoas, esses são os 3 venenos que mais causam problema na nossa existência. Então, se alguém quiser fazer um desafio, aí eu te desafio a ficar aí uma semana sem comer glúten, que é o trigo, sem comer açúcar e sem tomar leite, sem comer iogurte, manteiga, essas coisas todas de laticínio, queijo, por exemplo. Se tu fizer uma semana, independente do que tu tenha ou do que tu não tenha, tu vai ver uma melhora espetacular na tua vida. Olha, a importância do arroz é grande na nossa saúde, mas arroz integral, arroz realmente bom. Porque o arroz desvitalizado, que é esse arroz aí que o pessoal tem refinado, isso é, jogando fora o melhor do arroz, que é a parte que fica na sua casquinha, né? Ali naquela casquinha na verdade uma película, ali está o germe, que a gente chama. Ali é que está o que é bom do arroz. Então o arroz, sim, no Oriente, de um modo geral, na Índia, na China, naqueles países orientais, o arroz é o prato principal, é a base da alimentação. Quando eles não têm absolutamente nada para comer, o arroz é o que eles comem sempre. Então o arroz é muito importante, sim, para a gente ter uma alimentação saudável. Mas volto a dizer, arroz saudável, de preferência um arroz integral, que tenha
os nutrientes, tá? A Ana está dizendo que foi legal. Bom, gente, eu agradeço muito, mais uma vez eu me desculpo pelo transtorno de hoje, de não poder estar aqui com a Ana, mas a participação dela foi também uma participação maravilhosa mesmo, lá atrás da câmera, né? Enfim, eu prometo para vocês que isso não vai acontecer de novo. Nosso próximo encontro, então, a gente vai conseguir fazer ao vivo, eu e a Ana, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os arcanos maiores, que eu sei que está todo mundo querendo saber um pouco mais sobre isso. E eu me disponibilizo para quem quiser conhecer mais a fundo a, a medicina Ayurveda, os diagnósticos, enfim. É só fazer contato comigo, tanto aqui pelo Instagram, como também pelo WhatsApp, né? A grande maioria tem meu número no WhatsApp, mas meu número está no Instagram, tá até aqui no YouTube, enfim, é bem fácil, tá? Gratidão por me aguentarem hoje, né? E eu não vou deixar aqui programado para a semana que vem, mas provavelmente na próxima quarta-feira a gente volte a se encontrar. Vou deixar no ar até, até segunda-feira a gente já sabe disso, tá bom? Que a paz esteja com todos, tenha uma noite abençoada e lembre-se que nós estamos aqui para que todos os seres sejam felizes. Aninha, muito obrigado e mais uma vez desculpe a nossa falha técnica. Namastê.